Bom dia a todos vocês, muito bom tê-los por aqui. Nossa segunda aula de História nessa quarta semana do mês de setembro. Giovana, Ana Lu, Joaquim, José, vai ligar daqui a pouco a câmera, né, Joaquim José? Melody Bianca, que não manda as tarefas. Problemas técnicos, eu tentando deixar a câmera alta aqui para pegar o rosto. É bom, né? Dona Melody Bianca está por aqui também, que não manda as tarefas. Gabriele Lima apareceu. Dona Letícia está já cochilando ali. A Cioli, que entrou, ó, disse que não estava conseguindo entrar. Jordana também deve ligar a câmera daqui a pouco. E o nosso colega Siqueira. Então, gente, essa é a correção, vocês veem aí na tela a correção da página 18 do livro de atividades, né? Era só a gente fazer uma leitura dos números da tabela, que mostram tanto o embarque na primeira, digamos assim, segunda coluna. Se a gente for dividir em duas colunas principais, nós temos o local de onde eles embarcavam na África e o local para onde eles eram destinados. Aqui na tela eu já coloquei umas indicações de onde vocês podem encontrar as respostas. Então, primeiramente, cite duas regiões da África com o maior número de escravizados embarcados. África Centro-Ocidental Isso, e Costa de e Costa do Benin, 1.999.000. Seriam essas duas opções, né? Essas duas respostas. África Centro-Ocidental e Costa do Benin. Letra B. Cite os dois locais a que foi destinada. Aí teríamos que localizar na segunda coluna o maior número do destino. Brasil e Caribe Britânico. Caribe Brasil, Britânico. 5 milhões e tanto, e Caribe Britânico, ou seja, as ilhas ali da Inglaterra, 2.763.000. Então, a resposta letra B, Brasil e Caribe Britânico. Letra C, os africanos escravizados não foram transportados apenas ao continente americano. A gente acabou de dizer Caribe Britânico, né? Quais outras regiões do mundo tiveram esses escravizados como destino? Então, novamente, olhando na segunda, a própria Europa, aliás, a Europa e a própria E África, né? Europa e a própria África seria a resposta da letra C. Feita a correção, podemos voltar para o livro didático, dando continuidade aí na página 36. Então, na aula passada, nós vimos um pouco esse embarque, a situação nos chamados navios negreiros. Vou fazer uma pergunta aí, Ana Lu, Joaquim, que está coçando a cabeça de preocupado, Giovanni e os demais. Por que esses navios que transportavam os escravizados eram chamados também de tumbeiros? Por que isso? Porque várias pessoas morriam neles. E essa palavra tumbeiro vem de onde? Tumba. Tumba, né? Que é um sinônimo para sepultura, sepulcro. É isso? Muito bem. Vou aumentar aqui a projeção na tela para facilitar a nossa leitura. É triste. Tristonho. Mais triste do que a cara de Letícia melhorou agora, que ela estava com aquela cara de falta de coragem, não, está mais disposta. Lara chegou por aqui, seja bem-vinda. Lara Mona Lisa também está por aqui. Jordana ligou a câmera, né? Porque depois que ela ficou famosa com o vídeo da árvore, ela não queria aparecer mais. Vamos lá, dando continuidade. Depois da longa viagem, que poderia durar aí até 3 meses, né? Dependendo das condições climáticas, os ventos e tudo mais, chegavam aí aos locais. Aqui nós temos esse mapa que eu já mostrei para vocês em aulas passadas. Esse que está aí na tela, né? Que é a origem e o destino desses escravizados. Então, aqueles que vinham da Guiné para a Bahia, da Angola para Pernambuco e Rio de Janeiro, os que vinham lá da costa oriental da África, vindo de Moçambique para o Rio de Janeiro. É um pouquinho o que vai dizer esse parágrafo primeiro da página 36. O segundo, alguém pode ler? Nesses portos funcionava o mercado de escravos. Tratava-se, na maioria das vezes, de um amplo galpão
sem janelas e sem ventilação, no qual os africanos ficavam alojados, à espera de um comprador. Na corte do Rio de Janeiro, o mercado do Valongo era o mais famoso. O mercado do Valongo mais famoso tornavam-se objetos ali à venda, à espera do comprador. Acredita-se que por volta de 1549 tenham chegado os primeiros contingentes, grupos de africanos escravizados para o Brasil. Mas antes dessa data já tinha comércio de escravizados? Sim, só que quando veio pro Brasil se popularizou mais ainda. Ô Joaquim, e antes de vir para o Brasil, ia para onde? Esses escravizados eram comprados e levados para onde antes do Brasil? A gente já viu isso na aula passada. Quem ajuda Joaquim aí? Eu estou procurando aqui no livro. Europa Para a Europa, mas tem também outros lugares também. e A África. gente já viu na aula passada. Aí tu tá pegando a resposta lá na Da tarefa. da tarefa, né? É no visto de tarefa. Olha, Porque não pode falar tarefa de casa, porque nós já estamos em casa. eita, Nalu. Vejam na página 33 aí do livro didático de vocês. O que foi que a gente respondeu nessa página 33? Na pergunta 3, que foi com base nessa janelinha rosa, né? De onde vieram os primeiros escravizados e foram trazidos para o Brasil. Via diretamente da África. A levar escravos. Começaram a levar escravos da Madeira e dos Açores ao Brasil. Isso. Veja aí a quarta linha do primeiro parágrafo. Lê aí, Joaquim. A grande mudança. A grande mudança. Essa janelinha rosa da página 33. Quarta linha. A grande mudança. Mas 33 a grande mudança. Onde é que tá aqui? Eu não tô vendo. Essa janelinha rosa. Tem uma janelinha rosa aí na página 33. Interpretando documentos. Estou mostrando na minha tela. Oxe, mas não tô vendo não. Ou eu sou cego ou isso não tá. É porque deve ser diferente a diagramação aí do livro de você. Quando cego agora. Na página 33 tem alguma coisa assim, interpretando documentos? Tem. Sim, Tem? O que é que diz a quarta linha? Sim. a grande mudança aconteceu. Vai, Lara. Vai, Lara. Aconteceu. Cadê? Os imigrantes portugueses e espanhóis começaram a plantar cana-de-açúcar nas ilhas canadienses. Cadê? Arco-Íris, Madeira, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Então, veja, nós sabemos já que, não é novidade, antes de chegarem para colonizar o Brasil, esses portugueses eles já tinham um intenso comércio com a África e o Oriente, não é isso? Uhum. É tanto que foi um dos fatores, o fato de que os portugueses já tinham esse comércio estabelecido lá na África e no Oriente, foi um dos fatores que fez com que tardasse a ocupação do Brasil, né? Eles descobrem, entre aspas, o Brasil em 1500, mas a ocupação mesmo só vai se dar 30 anos depois. Entre um dos motivos, porque eles já tinham lá um comércio estabelecido na África e no Oriente. Então, antes de trazerem escravizados para o Brasil, eles levavam para essas ilhas que Lara leu, porque lá eles eram usados no plantio de cana, que vai ser o assunto do nosso próximo capítulo. Então, por volta dessa data, 1549, é quando começam a chegar os primeiros grupos de escravizados para o Brasil, porque antes dessa data já eram levados para essas ilhas que a Lara leu. Até 120 africanos, o rei de Portugal determinou que cada comerciante ou traficante ou fazendeiro poderia comprar apenas 120. No entanto, eles protestam porque diz que a quantidade é pouca para o trabalho. No desembarque, a situação era sempre diversa, né? Então, havia aqueles que
dentro dos porões conseguiam chegar, olha que palavra triste para se referir a uma pessoa, né? Aceitáveis. Ou seja, em condições de serem vendidos, logo revendidos. Outros chegavam tão debilitados, precisavam restabelecer a saúde para poder ir e se apresentar no mercado, ver se aparecia algum comprador. E você sabe aí que boa parte, quase metade, morreu na longa viagem pelas péssimas condições. A Rua do Valongo, a Ana Lu já leu lá em cima, e aqui nós vemos uma ilustração do que seria esse mercado da Rua do Valongo. Eu vou deixar ele projetado aqui na tela, porque aí tem umas perguntinhas abaixo para a gente conversar sobre elas. Identifique os personagens retratados na imagem. Qual deles é o vendedor e quem está comprando? Quem seria o vendedor? O que tá comprando é esse que tá na porta com o menininho. Com o quê? Com o menininho. Aqui parece ter mais de um comprador, né? Eu não sei se é esse que está com esse pano caído sobre... Porque tem um que está analisando... Esse do boné azul aqui, eu estou passando o mouse em cima, do gorro azul, ele está como que apresentando um escravizado a esse outro, esse manto azul. Esse aqui do chapéu amarelo parece também estar apresentando essas crianças que com os 3 anos de idade já eram vendidas, já era cobrado um preço sobre eles. Está apresentando esse do chapéu amarelo, apresentando essas crianças escravizadas a esse outro aqui do chapéu cinza e esse manto azul claro. Segunda pergunta, como estavam vestidos e qual a aparência física dos escravizados? São 2 perguntas em uma. Estavam vestidos de pano, com pedaços de pano, e são magros por causa da escassez de alimentação. Apenas com um tecido, um pano para cobrir a vergonha, né? Mas não tem tantas roupas assim, porque os brancos não faziam muito caso, não. Terceira pergunta, qual seria aparentemente a faixa etária das pessoas que estão sendo vendidas, comercializadas? De 3 anos acima. 3 anos acima, né? Muito bem. Lá na página próxima, página 37, o que é que nós temos lá? Deixa eu ampliar aqui. Não, aqui são outras histórias, né? A violência com que essas pessoas eram submetidas, no entanto, é importante destacar que, apesar da violência empregada a esses escravizados africanos, diz aí a primeira linha da página 37, eles não se deixavam abater, né? Eles encontravam aí formas de manter e reinventar a sua cultura, difundindo seus valores e suas crenças, que contribuíram para a formação de novas sociedades. É importante lembrar também todas as formas de resistência de luta contra a escravidão. Entre essas formas de resistência e luta, destacam-se a formação dos chamados quilombos, dos quais o mais famoso do Brasil, que mais perdurou na história, foi o famoso Quilombo dos Palmares, né? Hoje no estado de Alagoas, mas que na época era um território pertencente ainda à província, à capitania de Pernambuco. Então, o Quilombo dos Palmares é apenas um de tantos espalhados pelo Brasil, lugares locais em que esses africanos fugiam e ali tentavam viver e manter a sua história viva, né? Viver a sua vida como viviam na África, se é que era possível, distante da sua pátria, mas mantendo os seus costumes. Outra coisa que chama a atenção também nesse primeiro parágrafo da página 37, ela na segunda linha, quando diz que eles reinventaram a sua cultura. Então, por exemplo, Ana Lu, Lara, Jordana e os demais. O branco europeu era católico, e aí, Jennifer, Gabi, Joaquim, eles obrigavam, Letícia, os escravizados a abandonarem os seus cultos, a sua religião afro, né, o candomblé, a ubanda e outras mais, e o branco europeu católico obrigava o africano a praticar a religião católica, obrigava, forçava, inclusive, eles não podiam conversar entre si no seu dialeto, no seu idioma trazido da África, como o branco europeu não entendia, pensavam até que naquele dialeto ali, sem eles entenderem, estavam ali os africanos
tramando alguma revolta, alguma rebelião, alguma fuga. Então, o que que acontecia? O português branco católico obrigava lá de repente o africano se ajoelhar diante da imagem de um santo, praticar a religião católica. No entanto, na mente do africano, ele estava fazendo as suas orações para qualquer outra divindade que ele cultuava já na África, algum orixá. E aí é que vai surgir um fenômeno chamado de sincretismo religioso, porque esses africanos escravizados, apesar de, para agradar o seu dono, o seu senhor branco, estar ali diante da imagem de um santo católico, mas ele vai estar rezando, fazendo suas orações a outra divindade na mente dele, trazida da África. E é aí que vai nascer essa mistura das religiões afros com a religião católica, o chamado que persiste até hoje, sobretudo no estado da Bahia, o chamado sincretismo religioso, né? Outras histórias. Ele é mais à frente que ele vai dar para a gente essa pesquisa. Outras histórias. Os destinos diferentes em que eram trazidos esses escravizados, embora o mesmo fim fosse a escravidão. E aí você tem alguns historiadores que estudaram esse fenômeno da escravidão, e eles dizem, esses dois, os dois são David Eltz e David Richardson, cerca de 11 milhões e 200 mil chegaram à América entre os anos 1502 e 1866. Desses 11 milhões e 200 mil, 32 mil viagens para trazer essa quantidade. Desses 11 milhões e 200 mil, quase metade, 4 milhões e 800 mil, eram para o Brasil. E aí, novamente, o mapa mostra um pouquinho o destino dessas pessoas escravizadas, né? A maior quantidade nós podemos ver aí por esses gráficos. Vocês conseguem identificar para onde foi? Na América Central e do Norte, a maior quantidade para onde foi? Cuba. Cuba, 779 mil africanos. Vinham do Haiti para Cuba no início lá dos anos 1800. Quando essa colônia substituiu o Haiti na liderança da produção açucareira, o Haiti se torna independente. A gente também já estudou isso, que antes era um lugar, digamos assim, quando se separou da Espanha, se tornou um país só, República Dominicana. Depois se dividiu em dois, São Domingos e Haiti. No Haiti, 770 mil africanos escravizados destinados à produção do açúcar. Então, quando o Haiti se torna independente, é o primeiro país na América, quer dizer, na América Central, porque na América do Norte foi os Estados Unidos. Quando o Haiti se torna independente, em 1804, aí a prática da escravidão também ela é abolida, porque são os escravos, os escravizados africanos que vão tornar esse país, esse local independente. São Domingos, que antes com Haiti formava um país só, a República Dominicana, 750 mil africanos, primeiro local da América a receber escravizados americanos. Aliás, a receber escravizados africanos. Foi essa localidade aí chamada São Domingos, que com Haiti formava um país só, a República Dominicana. Para os Estados Unidos foram 450 mil africanos para o trabalho no plantio de algodão no sul das 13 colônias. Então a gente já percebe que o trabalho variava de local para local, né? Plantio de algodão, produção de açúcar. Aqui no México, por exemplo, 600 mil africanos destinados à criação de gado. Para o Brasil, a gente vai ver depois mais à frente, para extração de ouro, plantio de cana-de-açúcar, atividades domésticas. Existiam, inclusive, já adiantando um pouquinho o assunto, aqueles escravizados que tinham seu próprio trabalho, embora não ganhassem por isso. Eles poderiam trabalhar, por exemplo, na rua, vendendo artigos em cestas, em tabuleiros, na cabeça. E aí essa renda era destinada ao seu, entre aspas, dono. Às vezes ele ficava com certa porcentagem, mínima porcentagem, que iria juntando na esperança de um dia conseguir pagar a sua alforria, a sua liberdade. Na página 38, ele pede que a gente fizesse uma pesquisa. Se a gente tivesse presente em aula,
mas a gente pode conversar sobre essa temática da pesquisa proposta aí na página 38, que é o trabalho escravo, a existência do trabalho escravo atualmente. Vocês acham que tem Lara, Jordana, Ana Lu, Joaquim, Gabi, Giovana, Letícia, Jennifer, Acioli, Melody, Arthur Siqueira, Mona Lisa e Larissa, que chegou também por aqui. Vocês acham que atualmente ainda existe trabalho escravo no Brasil? O que é que vocês acham? Hein, Jennifer e os demais? Acioli, Letícia. Quando vocês reclamam em casa que a mãe bota para ajudar na faxina, na lavagem dos pratos, mas a senhora está me fazendo de escravo. Jordana não ajuda a mãe. Mas Lara e os demais. E aí, gente, existe ou não trabalho escravo ainda no Brasil? Eu acho que não. Ana Lu balançou a cabeça ali. Lara, o que é que Trabalho acha? infantil serve, né? Serve, Sim. bem mencionado, Joaquim. Existe o trabalho infantil, que é também uma modalidade de trabalho escravo, porque a criança não tem direitos trabalhistas, não tem sequer idade para estar no mercado de trabalho. A senhora está dizendo aqui no chat que também acredita que tenha trabalho escravo. Existe sim, gente, trabalho escravo, né? Por exemplo, ultimamente, há pouco tempo atrás, nós tivemos a regulamentação da funcionalidade das empregadas domésticas. Mas aí, se a gente for encontrar, a gente encontra muitas empregadas domésticas que ainda trabalham sem carteira assinada, ou seja, sem direitos trabalhistas. Se o empregado não tem direito trabalhista, não tem direito à férias, 13º, todos esses direitos dos trabalhadores, é um trabalho escravo. Se a gente for para o ramo da construção civil, né? Quantos pedreiros, serventes e pedreiros que trabalham também sem carteira assinada, às vezes não recebem hora extra, trabalham mais do que uma jornada de 8 horas por dia, trabalho exaustivo, passando da hora, né? Então, são formas de trabalho escravo também. Se a gente for para o trabalho de serralheiro, né? Ou também a derrubada de madeira para a construção de imóveis, a gente vai encontrar também muitas formas de trabalho escravo. No plantio de cana no sudeste do país, tantos trabalhadores nordestinos que saem para o sudeste para cortar cana, né? E Ô, professor, sim, Ana Lu. vale lembrar aquelas pessoas que trabalham para ter um lugar para dormir? Também, né? Essas pessoas que saem do seu local de destino, bem lembrado, e às vezes chegam lá, os documentos pela pessoa que contratou são retidos, a pessoa tem que trabalhar um certo tempo, porque às vezes a viagem foi financiada pelo que contratou, e ele não devolve os documentos enquanto você não trabalhar um certo período de tempo para ele. Então você termina trabalhando, como a Ana Lu disse, em troca da comida e da dormida, né? Não sei se vocês já viram vindo de ônibus de Capoeiras para cá estudar ou passando no carro com o pai e com a mãe, aqueles homens que ficam na beira da pista esperando aqueles caminhões para descarregar, né? Não tem direito trabalhista. Então é uma forma de trabalho, você recebe ali qualquer quantia para descarregar uma carreta, um caminhão. São formas de trabalho escravos que a gente, se for procurar, ainda encontra nos dias atuais, né? Infelizmente. Ó, para casa fica aí a página 38, certo? Concluindo aí esse capítulo 10. Aliás, capítulo 11, né? Porque aí a gente ainda teria alguns minutinhos pelo Zoom, mas já são 9 horas. E eu não vou empalhar a próxima aula de vocês. Certo, galerinha do Arrocha? Página 38 aí do livro Didático para Casa. Estão perguntando aqui assim, olha, o último assunto seria esse próximo capítulo 12, né? Desse livro 3. Eu não sei ainda quando é que chega o livro 4. Vamos perguntar ao pai de Jordano. Muito bom tê-los por aqui. Muito bom vê-los. A aula com o sétimo ano é muito frutuosa, né? Mais do que as outras turmas. Então, muito bom vê-los. Obrigado aos que ligaram a câmera, participaram. Lara, Jordana, Gi,
Letícia, com seu rosto de disposição, que contagia a gente com essa disposição dela. Ana Lu, Jennifer, que está quase cochilando. Joaquim, Acioli, Melody, Bianca, que não manda as tarefas. Gabi, Monalisa e Larissa. Muito bom ter eles por aqui. Monalisa só quer ser, aliás, Larissa só quer ser modelo. Miss Angeli. Melhoras, Acioli. Então, gente, bom ver os abençoados restante terça de semana, página 38 do livro didático lá no Classroom.